No meu vídeo sobre se é possível substituir os ossos por uma liga metálica, o inscrito Darkson fez uma pergunta que eu achei muito bacana. E se em vez de uma liga metálica aleatória, a gente usasse nitinol no lugar dos ossos para resolver aquele problema dela voltar para o lugar, a fim da gente resolver aquele problema de, na hora que ele fosse deformado através de uma pancada, a gente tivesse que fazer uma cirurgia extensa para retirar aquele pino entortado e colocar de novo uma liga metálica retinha. Eu gostei tanto dessa pergunta que eu resolvi responder ela aqui nesse vídeo. E para quem não conhece, o nitinol é uma liga metálica formada da parte do níquel e de titânio, e obviamente ela é extremamente resistente. E um inscrito perguntou pra gente se, ao invés de substituir por uma liga metálica aleatória, se a gente usasse o nitinol no lugar do osso, se ele poderia trazer algum benefício pra gente. Isso porque o nitinol é uma liga metálica que tem uma propriedade que eu acho muito legal, que é basicamente conseguir voltar à sua forma original após ser deformado por uma pressão mecânica. Então a forma original dele seria mais ou menos aquele fio, e a gente torce ele bastante, e depois de torcer bastante ele passa por um período de resfriamento e depois um período de aquecimento para ele voltar àquela sua forma original. A princípio eu não tinha pensado nisso porque eu achei que o resfriamento e o aquecimento do nitinol fossem muito acima dos tolerados pela fisiologia humana, então não valia nem a pena considerar. Mas pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que a temperatura de resfriamento do nitinol é de aproximadamente 20 graus Celsius e a temperatura de aquecimento é de aproximadamente 37 graus Celsius. Isso está dentro do que a fisiologia humana pode aguentar. E é óbvio que 20 graus Celsius para ossos que vão ficar em partes mais centrais do nosso corpo, como por exemplo o crânio ou a caixa torácica, seriam extremamente prejudiciais, porque o corpo não consegue sobreviver por tanto tempo nessa temperatura, a não ser que você vá fazer alguma cirurgia com suporte de vida adequado. Mas eu acho que no esqueleto axial, que seriam os braços e as pernas, a gente sim conseguiria respirar essa temperatura de 20 graus Celsius, obviamente com uma ajuda médica para a gente não ter nenhuma necrose ou perda de tecido e acabar tendo que amputar esse membro, e aquecer a 37 graus Celsius é mole, é só a gente ter qualquer febrinha. Então, em relação a choques mecânicos, a liga de nitinol seria até mais eficiente do que os nossos ossos, porque além dela conseguir absorver e dissipar energia melhor do que os nossos ossos, ela poderia voltar ao seu formato original com até menos trabalho do que a gente teria que para colar um osso. Mas apesar de mecanicamente fazer todo sentido, eu acho que biologicamente não faria tanto sentido assim, e eu acho que os nossos ossos ainda trazem uma vantagem muito grande. Principalmente porque a gente leva em consideração que a hematopoiese, que é a geração de sangue ou de células sanguíneas do nosso corpo, acontece no interior de ossos longos, como principalmente o fêmur. Então substituir esses ossos por uma liga de metal faria com que a nossa hematopoiese, que é a geração de sangue, ficasse extremamente prejudicada. Isso poderia trazer vários problemas para a gente, como por exemplo, leucopenia, que é a queda de leucócitos no sangue, ou seja, seu sistema imune ia ficar defasado, anemia, que é a perda de hemácias ou de hemoglobina no seu sangue, então seu sangue não transportaria oxigênio com tanta eficiência, e assim substantivamente, como diria o Chaves. E isso sem contar que os ossos são a nossa reserva mais importante para a gente manter os níveis de cálcio no sangue, também é chamado de calcemia. E o cálcio no sangue é extremamente importante para várias funções metabólicas, como por exemplo, função tireoidiana, contração muscular, contração do coração. Então, com essa variação dos níveis de cálcio, porque a gente não ia ter uma reserva tão estável, porque a gente ia substituir os nossos ossos por uma liga metálica, com certeza a nossa contração muscular ficaria prejudicada, o nosso coração não contrairia nem com tanta força, nem na frequência que ele deveria, a nossa tireoide não ia trabalhar de uma maneira adequada e obviamente a gente ia ter vários problemas metabólicos. Então, apesar de mecanicamente fazer todo sentido, biologicamente eu ainda prefiro os nossos ossos. Você, Shone, gostou de saber quem é superior em relação à nossa fisiologia, se é uma liga metálica super tecnológica ou se são os nossos ossos que estão com a gente há milhares de anos? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se você tiver uma sugestão de vídeo e quiser que ele tenha uma boa chance de aparecer aqui, você pode me mandar um valeu demais, que aí com certeza eu vou ler o seu comentário, e se a sugestão for boa, ele vira vídeo aqui no canal, semelhante à sugestão do Darkson. E se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.